Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Riqueza Além do Dinheiro. Eu tenho certeza que hoje essa mamãe de primeira viagem, ou se você já é mamãe de segunda, terceira viagem, você vai sair também muito mais rica. Porque eu tenho aqui ela, a Nayara. Nayara, se apresenta para nós, por favor. Com certeza, Mário. Primeiro, obrigada pelo convite. Sou muito feliz, muito honrada de fazer parte do seu podcast, da sua trajetória. Eu sou a Nayara Pegoraro, sou consultora materno-infantil, especialista em amamentação e sono infantil. E trabalho aqui no Reino Unido, especialmente com as gestantes, ajudando elas aí nessa caminhada tão especial e difícil que é gestar fora do seu país. Eu trabalho mais com brasileiras, então eu guio elas nesse caminho aqui. Você pode imaginar o quão difícil é, né? A trajetória de um imigrante já não é fácil, imagina gestar, ser mãe num país que não é seu. É isso que eu faço. É verdade. Nayara, você é muito necessária nesse mundo. Quando eu olho o seu trabalho, eu falo, meu Deus, quem tem Nayara por perto, tem tudo, hein? Obrigada, Maria. Eu acho que tem até uma cliente minha, ela fala que ela fala, sua consultoria é o item essencial do enxoval que ninguém conta. Que ninguém conta e é muito necessário. E o que exatamente uma consultora materno-infantil faz, Nayara, na prática? Sim, bom, acho que fica um pouco confuso, né, quando a pessoa escuta esse termo, né, consultora materno-infantil, mas o que é? Primeiro que nós não somos, né, você pode também ser médica e consultora, você pode ser enfermeira e consultora, mas a consultora, ela não é alguém que vai te indicar um medicamento, vai fazer um procedimento cirúrgico, nada disso. Nós guiamos a mãe, a gestante, durante todo o processo, e aí algumas se especializam em primeiros cuidados com recém-nascido, que eu também faço, outras em amamentação, outras como doula, né, que é mais pro processo ali do parto mesmo, mas basicamente o que a gente faz é guiar. Então, no primeiro estágio da gestação, observar o que essa mãe precisa, os cuidados os primeiros cuidados com o recém-nascido, durante a gestação, o que ela tem que fazer, o que ela vai evitar durante esse tempo ou não, mas a gente nunca pode dizer, olha, você vai tomar esse medicamento. Basicamente, essa é a diferença de um médico e de uma consultora. Nós guiamos um processo, se eu for autorizada, né, como eu sou especialista em sono e amamentação, eu posso sim, então, aqui tá um guia, você vai fazer isso com o seu filho, esse é o procedimento durante a amamentação. Do contrário, a diferença é que nós não somos um médico que vamos fazer uma intervenção cirúrgica ou receitar medicamentos. Isso não é o que uma consultora materno-infantil faz. Ótimo, faz sentido? Muito sentido. E uma pergunta, qual é o maior medo de uma mulher que está se tornando uma mamãe de primeira viagem? É o parto ou é a amamentação? Olha, bom, primeiro que eu não sou mãe, eu vou dizer aqui da minha experiência no geral, tá? Então, eu acho que depende muito da pessoa, tá? Tem mulheres que são muito bem resolvidas na questão do parto. Por exemplo, sempre quiseram uma cesárea, e eu vou ter uma cesárea e tá tudo bem pra mim. Né? Outras querem tanto um parto normal e acabam se decepcionando ao longo do caminho e caem numa cesárea, e isso acaba sendo medo para elas. E outras que já ouviram tantas experiências ruins de amamentação, que a amamentação é o terror na vida delas. E elas se preocupam até mais com a amamentação do que o parto. Mas eu diria que, no geral, a primeira coisa que essa mãe de primeira viagem vai pensar entrou, essa criança precisa sair. E como que eu vou fazer isso? Sim. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a maioria pensa. Essa criança entrou, agora ela precisa sair. Aí você imagina, você ter o parto já é uma coisa que você vai ficar pensando. Mesmo se você escolher cesárea ou parto normal, os dois são um processo, concorda? Então, imagina fazer isso fora do seu país de origem, né? Que, como eu disse, trabalho com brasileiras, então elas vão ter o filho aqui. Claro. Então, por mais que você domine a língua inglesa, quase ninguém, se eu te perguntar hoje, como você também não é mãe, começar a falar termos em inglês de gestação, provavelmente para você não vai fazer muito sentido. Então, por mais que você domine a língua, quando você chega ali, se precisar de uma intervenção ou te oferecerem algo, você pode ficar com um pouco de medo. Então, o parto é essa primeira coisa que elas sempre vão pensar. E a amamentação, geralmente, essa preocupação da amamentação só vem se elas já ouviram a experiência de alguém, uma experiência ruim, tá? Então, mas a primeira é o parto, e a amamentação geralmente vem depois ali do terceiro, quarto dia,
que o bebê nasceu, principalmente porque é o momento que a mãe vai pra casa com o bebê, Sim. está sozinha e fala, tá, E agora? e agora? Porque é o que eu sempre falo, a primeira preocupação é o parto, sim, Uhum. e depois a criança nasceu, como eu vou alimentá-la? Porque não pensa, qual roupa eu vou vestir nessa criança? Não, você quer saber como essa criança vai sobreviver. Exatamente. A mãe entra no modo sobrevivência, eu preciso que esse bebê sobreviva aqui, viva. Exato, então, em geral, Sim. é o parto, e a amamentação vem depois, e se elas se preocupam com a amamentação na gestação, geralmente quando elas chegam pra mim falando isso na gestação, é porque ouviram histórias ruins de alguém. De uma amiga, ou às vezes a própria mãe já falou algo. Ou tem também pessoas que fizeram cirurgia nas mamas que podem atrapalhar o processo de amamentação. Elas já sabem, ficam preocupadas antes mesmo do bebê nascer. Entendi. Nayara, como você disse, eu não sou mãe, mas às vezes que eu já pensei na possibilidade de engravidar, primeira coisa que eu pensava era naquele peito assim rachado, sangrando, e aquilo quando eu pensava me dava tipo um pavor. Eu nunca pensei, a dor do parto, porque eu sei que a dor do parto é no máximo um dia, né? Você fica ali um dia sofrendo, mas ele vai ter que sair, ou por cesárea ou natural. Mas a amamentação parece que é mais demorado, é mais... No meu imaginário, não sou mãe, é mais sofrido. Sim, mas você teve alguma experiência, alguém que você viu que com o seio rachado, ou foi de ouvir falar? Como Não, que foi? Eu já vi várias amigas tentando amamentar e com os seios duros, rachados, sangrando. Assim, foi uma cena muito difícil de ver, sabe? Sim, sim. E a amamentação, ela é, vamos dizer assim, talvez não é a primeira preocupação, mas é uma coisa mais difícil, por quê? Não é saiu da maternidade, igual você disse, mesmo se for uma cesárea, você vai ter alguns dias de dor, sim. Mas não é igual alguns dias. A amamentação é um processo, e elas pode estar muito bem hoje e amanhã dá uma piorada, por várias coisas que podem acontecer. Igual você disse, às vezes o seio fica duro, pode evoluir para uma mastite, isso pode acontecer em qualquer ponto da amamentação. Então eu acho que esse ponto que você trouxe é bem interessante, porque o parto é realmente aquele pontual. Tem gente que sofre depois por ter acontecido várias coisas durante o parto, mas não é como a amamentação, que você é por muito tempo, né? Por mais a pessoa vai querer amamentar pelo menos 2 meses, vamos dizer que ela desista, mas pelo menos tem os primeiros 2 meses, são 2 meses com o bebê indo no seu peito a cada 2 horas, 3 horas, então isso é muito mais intenso. Pensa você ter um machucado e ficar cutucando o seu machucado. Eu brinco que é... Só de pensar. Eu sempre gosto de falar isso, que basicamente quando o seio tá machucado, é igual quando você tem um sapato que te machuca. Enquanto você não troca o sapato, ou você use de desobediente mesmo, e fica ali te machucando, se você não trocar, não melhora. Então, imagina isso, você usa o seu pé machucado lá, da carne viva, e você com o mesmo sapato, tentando andar. A dor da amamentação é isso se não é corrigido. Sim. Tá? E também existe que antes, no passado, talvez é isso, né, também que você vivenciou, não existia isso de consultoria. Você tem que amamentar e é isso. Você vai amamentar de qualquer forma. Hoje não, nós temos técnicas para ajudar as mulheres, nós temos mais conhecimento. Por exemplo, uma coisa que atrapalhava muito, e que ainda atrapalha, mas que poucas pessoas falavam que nem existia isso, é quando o bebê tem a língua presa. Basicamente, quando ele vai mamar, ele usa a língua para fazer esse movimento no seio da mulher. Só que se a língua é presa, que é um fiozinho que a gente tem aqui debaixo da língua, e as crianças, é genético, pode nascer, esse fiozinho impede de acontecer esse movimento. E fica grudado. E quando ele faz isso, ele acaba com o seio da mãe, com o pico. Aí rasga, racha, sai sangue. Só que antes ninguém olhava pra isso. E quando olhava, não era uma coisa fácil de, vamos aqui fazer o procedimento. Hoje mesmo aqui, ele, lógico, demora um pouco mais, depende do hospital que você tá. Mas se eles identificaram, eles vão te encaminhar pra fazer esse procedimento de cortar a língua mesmo. É um corte mesmo com tesoura ou laser. E hoje existem várias clínicas especialistas nisso. E antes era o quê? Você é fraca, você tem que continuar. Você não aguenta a dor. Meu Deus, olha isso, né? São várias coisas. Hoje a gente sabe o quanto a anatomia do seio da mulher impacta realmente para ela amamentar. A anatomia do seio e da boca do neném. Antes era... coloca o neném pra mamar, se vira. Sim. Né? Antes não existia esse olhar, tá? Não existia esse olhar de, não, por que a mãe não tá conseguindo? O que ela está passando e o que o bebê tá passando? Não, era, por
que essa mãe aqui é preguiçosa. Ela não quer amamentar porque ela é preguiçosa ou ela não quer fazer o básico de uma mãe. Mas as coisas não são assim. Existem muitas coisas que acontecem, né? Pra conseguir mesmo amamentar. Gente, olha, eu jamais imaginava que isso era possível. Que a questão estava na língua do bebê e não Sim, com a e é mãe. muito mais comum do que você Sim. imagina. Tanto que, às vezes, quando a pessoa ainda não ouviu falar sobre isso, sobre língua presa, sobre essa condição da língua, que tá tudo bem, várias pessoas têm. Eu mesmo tenho, só que a minha não é a clássica, que é bem na ponta. A minha é um pouquinho no meio. Então, assim, tem algumas palavras que eu não consigo falar. Eu engasgo pra falar. É que hoje eu já gerei um sistema de compensação do jeito que eu falo. Mas o que é vamos dizer assim, o relatório da minha mãe? A Nayara nunca gostou de leite. De nada. Peito, provavelmente, não, mesmo leite normal. Sim. Provavelmente eu tinha dificuldade, mesmo na mamadeira, porque mesmo na mamadeira você pode ter dificuldade. Então, provavelmente eu tinha muita dificuldade por causa da minha língua, só que isso não foi olhado, então, ela não gosta de leite e por aqui ficou. Eu não gosto de leite até hoje, mas tá tudo bem pra mim, porque não me faz falta, né? Não é algo que eu gosto. Sim. Mas entende que esse olhar muda. E o que eu queria dizer, as pessoas que não estão acostumadas, que nunca ouviram nem falar sobre isso, sobre a língua, quando chegam pro hospital e falam, seu bebê tem a língua presa, a gente vai precisar fazer um procedimento. As pessoas assustam, falam, não, eu não quero fazer, meu Deus, tão pequeno, vai passar por uma cirurgia. Mas, na verdade, isso é pro bem da criança e da mãe. Porque assim que faz o corte, pensa que a língua tá fazendo assim, ela vai conseguir fazer tudo isso de movimento e vai ser muito melhor pra mãe e pro bebê. Claro. Só que quando você nunca ouviu falar, é um susto, fala, não, como assim? Como assim? Nayara, e hoje em dia, no hospital, eles já estão fazendo essa checagem ou não? Ou é a mãe que tem que descobrir isso, ou a consultora materno-infantil? Falando em questão Inglaterra, né, primeiro, eles deveriam fazer, tá? Todos fazem no hospital? Às vezes não faz, tá? Sim. Às vezes não faz. Mas a gente brinca até num grupo de consultoras que língua presa, se a avó identificar que o bebê tem língua presa, tá tudo bem. A avó, não importa se é um médico ou não. O importante foi identificado. Exatamente. Porque é uma coisa muito clara de se ver, quando é bem na característica ali. Qualquer pessoa consegue ver e registrar isso. Mas geralmente no hospital eles deveriam fazer. Alguns fazem sim. E com muita excelência, outros nem tanto. E aí, quando eu chego pra fazer uma consultoria, por exemplo, eu sempre pergunto, fez a checagem da língua, não fez? E óbvio que tem alguns sinais que o bebê, no seio da mãe, depois que o bebê mama, por exemplo, que eu consigo identificar que pode ser a língua presa. Então aqui eles deveriam fazer no hospital. Quando não fazem no hospital, eles têm uma visita que no 5º dia de vida do bebê, as midwives dela vão até a casa da mãe, pra fazer a checagem no bebê e o exame do pezinho. Então, nesse dia 5 também, elas deveriam checar a língua do bebê. E também tem mais uma consulta no 10º dia de vida do bebê. Isso tô falando questão Inglaterra, tá? E eles deveriam checar nesse período. Alguns não checam, mas se você pedir, você mãe, que está aí passando por isso, com dor, sempre peça, por favor, você pode checar a língua do meu bebê? Sim. E geralmente, uma coisa que eles pecam um pouco aqui é assim, quando o bebê tem a língua presa, como ele não consegue mamar direito, teoricamente, ele não ganharia peso, como deveria. Sim. Só que alguns bebês têm um sistema de compensação tão bom que eles não estão fazendo movimento com a língua, mas ali o queixo, eles conseguem se movimentar, conseguem extrair leite, a produção às vezes da mãe é tão boa que só com uma encostadinha já sai o leite pra ele e ele acaba não perdendo peso e ganha peso. E aí ele fala, por isso a gente não vai fazer. Mas a língua, pensa, agora a gente tá usando a língua pra falar. A gente usa a língua pra comer. Hoje, né, ali no 5º dia de vida do bebê, talvez não vai ser um problema. Mas quando for mais velho, talvez sim. Então por isso que é muito importante já fazer nesse começo, porque é o desenvolvimento da criança. Claro, Nayara, nossa, tanta riqueza aqui, hein? Eu já tô aqui saindo mais rica. A criança já vai nascer, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver agora. Que legal, Nayara. E falando ainda sobre esse tópico da amamentação, qual é a maior dificuldade das mães de primeira viagem? Porque assim, modifica muito essa mãe de primeira viagem, a mãe de segunda viagem na amamentação ou não? A questão da amamentação na segunda vez, o que acontece? Lembra que eu falei que eu, né, como consultora, eu olho mãe e bebê. Então mudou o bebê. Às vezes essa mãe também, às vezes ela não fez nenhuma cirurgia, nada do tipo, mas pode ser que o tipo de parto foi diferente. Por quê? Por exemplo, uma cesárea.
a mãe não vai conseguir sentar do jeito que a gente tá sentado aqui. Ela tem que ser um pouco mais solta, não consegue ficar tão reta. Então isso também atrapalha na amamentação, porque não vai conseguir segurar o bebê da forma que deveria, da forma que seria mais adequada por causa da cirurgia. Então o que muda é que é outro bebê, essa mãe vai estar em outra fase também. Claro. Pode ser que no primeiro bebê eles ficaram o tempo todo juntos. No segundo, o segundo parto, o bebê precisou ser afastado para fazer algum exame. Isso também impacta na amamentação. Então, tem essa diferença porque é um outro bebê e uma outra realidade. Eu sempre falo isso. É outra realidade. A mãe do primeiro bebê já não é mais a mesma no segundo. Porque os medos são diferentes, as inseguranças são diferentes e tudo isso impacta. A produção de leite, ela acontece por uma dança hormonal ali que a gente fala. Então, esses hormônios, né, pra isso acontecer de forma correta e da forma certa, a gente precisa que o ambiente também ajude. Então, se é um ambiente, talvez o filho já nem é como o primeiro pai da criança, é outro. Então, o emocional da mãe conta muito. Tem que estar tranquilo. Então, o que muda é o bebê e como essa mãe está. Entendi. É óbvio que se ela já amamentou a primeira vez, por exemplo, quando elas me contratam da segunda vez, elas já sabem que no começo pode ser um pouco mais desconfortável, dolorido. Já sabe que no começo também o bebê mama a cada 2 horas, ele vai pedir a cada 2, 3 horas no máximo. Então elas já sabem. E no primeiro, por não saber, quando isso começa a acontecer, elas ficam desesperadas. Esse tipo de coisa que já ajuda, que traz uma tranquilidade pro segundo parto. Mas não quer dizer que no segundo é mais fácil. Ah, entendi. Então, cada parto é uma história nova, né? Com certeza. É uma história nova. Com certeza, sem dúvidas. Nayara, e a questão, assim, de ter o parto natural ou a cesárea, modifica nessa produção de leite? Porque falam que o cérebro entende quando o bebê nasce naturalmente, fala, não, um parto agora tem que alimentar, que o nosso corpo é inteligente. E quando é uma cesárea, ele só entende que foi feita uma cirurgia. Como você explica essa situação do parto de cesárea e o parto natural nessa produção do leite? Sim, como eu disse, a gente precisa dessa dança dos hormônios ali, né, para acontecer a produção de leite. Então, basicamente, isso acontece com a saída da placenta. E quando o parto é natural, o que acontece? Existem todos os hormônios também que o corpo precisa elevar e diminuir para o bebê sair, quando o parto é normal, natural. E isso, essa dança ali dos hormônios já começa a avisar o corpo que, opa, o bebê tá saindo, a gente vai começar a produzir leite. Vamos dizer assim. Eu tô falando bem normal aqui pra gente entender, para tá? leigos entender. Exato. E aí vai começar a produzir leite. O que acontece com a cesárea é que pode ter um retardo mesmo na descida do leite. Depois da cesárea. Quer dizer que todo mundo tem cesárea, vai demorar pra descer o leite ou não vai ter leite? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existe sim um retardo na descida do leite, que a gente fala ali na produção de leite, quando é cesárea, tá? Quanto tempo, Nayara? Questão de um dia a mais, seria, ou algumas horas. Tudo isso depende de como foi. Foi uma cesárea de emergência, tava ali tentando fazer o parto normal e de repente o bebê... Com 7 meses, com 8 meses. Ou se não, já entrou em trabalho de parto, ficou em trabalho de parto por 12 horas, mas o bebê entrou em sofrimento fetal, e aí vai para uma cesárea de emergência. Tudo depende muito do ambiente, tá? Não quer dizer que uma mãe de parto normal vai ter mais leite, ou o leite vai descer antes, dias antes. Não é isso. É questão de horas. Tá? Assim, pode chegar um dia diferente? Pode, mas é questão de horas. Ah, tá, óbvio. Não é questão de uma semana. O bebê ter que estar tomando fórmulas. Não. O que acontece é que, assim, primeiro, um pouco de fisiologia ali de produção de leite. O primeiro leite que a mãe produz, que já é produzido lá na gestação, é o colostro. Então, lá na 12ª semana de gestação, já é produzido esse leite e fica ali. Às vezes não sai, tem mulher que tenta tirar, e às vezes não sai e não vaza esse leite até o bebê nascer. O corpo é incrível, né? E fica ali. Então, esse colostro é o leite que a gente fala que a gente chama de gotas de ouro. Porque ele vem com todos os anticorpos da mãe, proteínas, sais minerais, tudo que a mãe tem, já vem. Então imagina que esse bebê nunca colocou, nunca comeu nada, e a primeira comida dele é isso. Então a gente até chama de primeira vacina do bebê. Nossa. Porque ele tem contato com isso, com esse líquido ali amarelo, que ele é bem amarelo, por isso que a gente chama de gotas de ouro, e ele já é o primeiro contato dele.
E esse colostro, ele dura mais ou menos de 3 a 4 dias, né? Ele é suficiente para o bebê de 3 a 4 dias. E aí começa a descida do leite, que a gente fala mesmo, que é quando a mãe fica com a mama mais dura, pode ter um pouco do estado febril. E aí, esse ponto do leite mesmo descer, que a gente tá falando, que pode dar uma atrasada, entendeu? Mas nos primeiros dias, o bebê vai ter o colostro. Tá ótimo. Entendeu? Então, os dois vão passar por esse processo. Alguns vão sentir que o leite, né, desceu antes, mas o período esperado é até 5 dias. Pode ser que o seu leite ainda esteja ali nesse processo de descida mesmo, que é o leite propriamente dito, não mais o colostro. Entendi. Nayara, eu quero. Esse assunto da amamentação é um assunto que eu tô muito interessada. Eu amo, continuaremos. E então é o seguinte: o que essa mãe que tá com esse peito pedrado, não sei se posso falar peito pedrado, pode. Então, enfim, e já rachado, já sangrando, aquele estado assim traumático mesmo. O que ela pode fazer de imediato para aliviar e Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é entender o porquê que ela tá sentindo isso, se é a língua do bebê, se é o posicionamento, tentar mesmo conversar com um profissional. Mas uma dica que eu vou dar aqui, que na verdade eu dou para todos os meus clientes, que é quando o peito fica empedrado, que é quando o peito fica rígido, que é o leite não tá sendo drenado da forma que deveria ser feita. Uma coisa que dá pra fazer em casa e que ajuda muito, que muita gente vai falar, isso aqui não sei se é verdade, gente, até tem artigo científico sobre isso. É usar folha de repolho congelado no seio. Olha. Porque o próprio repolho, ele é anti-inflamatório. E o fato de estar congelado, ele ajuda a liberar. Porque o que acontece? Quando tá o peito empedrado, é porque tá vasodilatado. Então tá produzindo ali loucamente. Isso acontece nos primeiros dias mesmo, porque o seu corpo não entendeu quanto ele tem que produzir. Sim. E aí, quando você coloca o repolho gelado, ele avisa pro corpo, se acalma, basicamente é isso que ele fala, não precisa produzir agora, vamos dar uma acalmada, dar uma segurada. E o própria folha do repolho tem propriedade anti-inflamatória, porque é uma inflamação que acontece. Então inflama aquelas glândulas e por isso que fica ali tudo engurgitado, né, que a gente fala. Exatamente. Então o repolho já ajuda muito, porque aí ela vai ter esse alívio, porque as mamas duras também dói. Claro. Também dói. Sim. E aí, colocar o repolho e fazer muita massagem. Fazer massagem para esse leite, é o que eu falo. Pensa que tem uns ductos bem fininhos ali. A gente tem que fazer massagem para esse leite andar nesses ductos. E começar a andar. E se conseguir, amamentar. E aí você falou, né, dos bicos rachados. Primeira coisa, gente, não use a pomada lanolina. Aquela pomada roxa. Provavelmente você não conhece porque você ainda não é mãe. Mas eu tenho certeza que o dia que você engravidar, você vai começar a receber dicas. Sim, todo mundo fala, salvou minha vida. Gente, basicamente é uma vaselina. E vaselina não cura nada. Ela pode dar uma lubrificada, mas ela não sara um machucado. Tá? Ela não sara. Então não use, porque pode piorar, pode entupir ductos, né, que tem uns ductozinhos, e também... E ficar resíduos, né? Exato. Ela é segura para amamentação, mas o problema é que... Pensa que a gente passa uma vaselina aqui. Fica um pouco escorregadia. Como é que esse bebê vai conseguir pegar o peito certo com aquele o bico escorregando? E aí vai machucar mais ainda, porque ele fica fazendo assim. Então ele fica mordendo o seu bico, vai machucar mais ainda. E é isso, né, do repolho. E essa dica da... Ok, e para alimentação, tem alguma alimentação que ajuda ou não? Eu sou a favor que coma bem, se hidrate bem, mas não existe assim, se você comer canjica, mas pensa assim, ó, lembra que eu falei que a amamentação, ela começa na cabeça da mulher, então quanto melhor ela estiver, mais fácil vai ser. Então imagina você lá, recém-parida, alguém vem com uma canjica quentinha, joga amendoim, assim, até eu que não tô parida, eu vou ficar feliz, entendeu? Verdade. Então isso ajuda sim. Existem assim, algumas ervas como fenogrego, suco de uva natural também, tem estudo sobre isso, enfim, mas não existe, coma 3 litros de canjica por dia ou não. E aí você falou também, eu lembro que eu ia comentar, acabei esquecendo. Quando o seio está rachado, gente, tire a pressão da sua cabeça, gente. Se o seio está rachado, você tem uma bomba de tirar leite, tira o leite, dê um descanso de uma mamada pro seu seio. Seu filho não vai confundir bico. Porque às vezes eu chego, a mulher tá lá, gente, esses dias eu fui atender.
A mulher, ela foi colocar o bebê pra amamentar, ela colocou uma toalha na boca e mordeu a toalha. Ai, enquanto... Eu falei, não, sabe? Que dor, não, a muito gente... sofrimento. Não é. Eu falei, Sim. vamos então começar a tirar o leite por 2 mamadas. Claro. Vão ser 6 horas que você não vai amamentar sua bebê no peito. Depois você volta. Não é isso que vai confundir, fazer confusão de bico e não vai aceitar mais o seu seio. Então, às vezes a gente tem que ser um pouco sensível nisso, porque a gente vai na internet, nunca use mamadeira. Mas, gente, a pessoa tá... Pensa nessa situação, você tem que colocar um pano na boca e morder pra colocar o bebê no seio pra não mexer no bebê. Isso não é saudável. Isso pra mim não é amamentar, é tortura, tá? Exatamente. E aí, então assim, se tá machucado, tá vendo que tá assim? Tira o leite na bomba, oferte na mamadeira, ou num copinho, ou na seringa, o que for. Sim. Use a bomba pra tirar do que é se torturar, basicamente. Porque o bom, assim, do peito que ele recupera rápido. O leite materno também, você pode passar ali no bico que ele ajuda a recuperar se tiver machucado. Então, dá esse intervalo de 3 horinhas sem amamentar, deixa as peitolas aí igual uma índia pra fora, deixa pegar um ar, passa o leite, tira com a maquininha e oferece pro bebê. O bebê vai estar alimentado e você vai estar esse break, né? Vai te dar esse tempinho pra respirar. Porque às vezes a mulher fica tentando tanto que quando ela vai colocar de novo... Sabe uma aversão que você tem? Sabe quando você faz uma coisa, você sabe que vai doer? E aí você vai de novo, quando você vai... Você já vai tenso, seu psicológico, mesmo que não doer, parece que você sente a dor. É igual dentista, igual, você pode falar quando você vai fazer limpeza e pega em algum lugar, aí você fica tenso o resto da limpeza. Você sabe que não vai pegar mais, mas você fica assim, é a mesma coisa. Eu entendi. Nayara, e quanto tempo essa mãe precisa alimentar essa criança, ou melhor, de amamentar essa criança? É assim, o básico, porque o que acontece? Eu vejo mães que quando dá 6 meses e tem mães que ficam até 2 anos amamentando a criança. Às vezes você vê a criança ali correndo e volta para pegar o peito da mãe. Uma coisa que eu não sou mãe, então às vezes eu fico, meu Deus, esse menino poderia estar comendo um prato de feijão, tá? Amamentando. Então assim, o que é o correto, se tem alguma coisa que é correta, ou deixa acontecer, um dia essa criança vai largar esse peito. Sim, é recomendado, né, pelos órgãos de saúde que amamente até pelo menos 6 meses, tá? 6 meses de idade, amamentar. Dali pra frente é opcional da mãe continuar ou não. Se ela quiser continuar até os 4 anos de vida do bebê, é da mãe, tá? Se isso funciona, é igual você falou, se isso funciona pra mãe, eu tenho uma amiga que ela mesma falou, eu não quero, ela amamentou até 1 ano e pouco, ela falou, mas eu tenho pavor de pensar numa criança cheia de dente correndo atrás do meu peito. Ela falava isso, e realmente ela desmamou. Foi um processo muito tranquilo, mas ela não queria isso, né? Mas recomendado, né, por organização de saúde, é até os 6 meses de idade do bebê, que ele precisa apenas de leite, seja fórmula ou leite materno, até os 6 meses de vida do bebê. Dali pra frente é a opção da mãe. E até o primeiro ano de vida do bebê, porque daí com 6 meses a gente começa a introduzir as comidas sólidas. Mas esses 6 meses, então nesse primeira parte ali dos primeiros 6 meses que ele está começando a comer mesmo, ainda o leite continua o principal alimento dele. Então até 1 ano de idade o leite, seja materno ou fórmula, ainda é o alimento principal, porque eles não é igual... Não consegue igual a gente sentar e comer um pratão de comida todos os dias. Claro. A gente sabe que é aquilo. Então, ainda continua como se fosse o primeiro alimento deles, ainda o leite. Seja ele materno, ou fórmula, ou o que a mãe preferir. Entendi. Nayara, e esse desmame muito cedo, tipo com 6 ou 8 ou 1 ano, isso causa um trauma na criança? Porque é um sofrimento muito grande para a criança. Ela vai procurar o peito, a mãe não dá o peito, a mãe tem que esconder, tem mãe que se esconde, né? Sim. Então, isso não é muito traumático? Será que realmente essa mãe não deveria deixar ir até a criança estar com os dentes todos na boca, correndo atrás da mãe? Então, aí depende muito da realidade da pessoa. No Brasil, acho que a licença maternidade é 4 meses, uma coisa assim, é mais ou menos isso. Então pensa, se a mãe volta a trabalhar com 4 meses, às vezes o trabalho dela vai deixar ela ir em casa amamentar, mas e se não deixar? Não, mas tem mãe que tira o leite no trabalho e quando chega em casa dá o peito, né, pra criança. Sim, mas aí o ambiente de trabalho, pensa comigo, cada 3 horas ela vai ter que ir no banheiro tirar esse leite. Sim. Será que o ambiente que ela trabalha, a empresa que ela trabalha,
vai permitir. E outra, o leite precisa ser guardado na geladeira, precisa ser transportado, depois você tirou na geladeira, ai, meu Deus, no recipiente térmico, pra não perder calor. Então, essa mãe tem essa opção? Talvez a mulher vai pegar uma jornada de ônibus 2 horas pra voltar pra casa. Então, não vai. Mas eu tô falando assim, a questão de que esse leite retirado é só para não ficar incômodo para a mãe, ela joga esse leite fora, mas quando ela chega em casa, a criança já se alimentou com comida sólida, com comida normal. Que com 4 meses, 6 meses. E depois ela dá o leite para essa criança, amamenta essa criança durante a noite, de manhã antes de sair. Poderia. Então, que ter esse apego ainda com o peito. Poderia ser, mas é muito opção da mãe em realidade. Então, a gente sempre tem que olhar, né? Às vezes, igual de tal... Se a gente fala hoje, né? Eu também não quero bebê correndo, minhas tetas de fora, nada disso, eu não quero isso. Mas, às vezes, pra pessoa é isso. Pra ela tá bom, sabe? O meu olhar é sempre esse. O que é bom pra vocês? Quando eu vou, a mesma amamentação, eu chego na amamentação e falo, qual é o seu objetivo? Tá lá no meu formulário. Qual é o seu objetivo da amamentação? Porque, às vezes, o objetivo da mãe é amamentar os 3 primeiros meses e tá tudo bem. Eu vou guiar ela pra 3 meses, ela ter o leite, tá tudo bem. Ou pra ela é 6 meses e pra mim acabou, não quero mais. Ou eu só quero tirar o meu leite. Eu não tenho aversão de pensar que o bebê vai mamar no meu peito. Eu só quero tirar o leite e dar pra ele. Então, assim, sempre depende do que a pessoa quer. Sim. Pode causar o trauma? Pode. Mas sempre, a gente tem uma coisa que a gente chama de desmame gentil, que a gente vai fazendo etapas. Não é assim, hoje acordou, não tem mais TT. Não. Você vai fazendo devagarzinho, igual você falou. Talvez não. Se a mãe vai voltar a trabalhar, o ideal é que contrate a consultoria de desmame 1 mês antes, pelo menos. Tá? Porque a gente vai trabalhar tudo com esse bebê pra não ele um dia acordar, a mãe não tá em casa e passar o dia sem mamar no peito. A gente já vai fazer isso antes, quando a mãe tá dentro da casa. Entendi. Pra não ser um choque pro bebê. Já vai ser um choque não estar com a mãe. Claro. Não ser mais um. Sim. Nai, você nota que às vezes esse prolongamento da amamentação é mais um apego da mãe com o bebê do que necessariamente, talvez nem é o bebê que requer isso, mas às vezes a mãe tá tão apegada que só vem da maternidade, que não quer deixar passar essa fase, que ela tenta segurar de todas as formas essa fase da maternidade. Você já notou isso? Sim, com certeza. E é uma coisa muito... É uma coisa muito delicada, porque quando a mãe começa a amamentar, ela luta por aquilo, e é difícil, igual você falou, já atendi clientes que só faltou o bico cair, assim, sabe? E lá, não sei o que, daqui a pouco, poxa, agora eu tenho que fazer o desmame, e vou ter que desmamar. É uma dor pra mãe, por quê? Muitas mulheres também têm isso, que me relatam, poxa, mas é o nosso momento, né? É o momento de nós, que só eu posso fazer isso, sabe? Exatamente. Aquela coisa, só eu consigo fazer, sabe? Tá todo mundo caos lá, o bebê não dorme, vem, eu dou o peito, ele dorme. Tem essa sensação também, muitas vezes e demora. O desmame é uma consultoria muito delicada de se fazer. Porque a profissional, né, nós temos que ter essa sensibilidade de entender se a mãe realmente quer, é ela que quer, porque precisa estar pronta a mãe e o bebê pra fazer isso. Porque muitas pessoas até me procuram e falam, mas é porque meu marido falou que já tá bom. A minha mãe fala que é feio amamentar. É difícil você conseguir, porque o bebê sente tudo isso. Ele sente que você não quer fazer, né? Mas obviamente é uma questão de escolha. Mas com certeza tem isso também a mãe sentir, parece que agora eu não tenho mais nem função se eu parar de amamentar. Como vai ser? O que eu vou ser pra ele? Por isso que é o que a gente chama de desmame gentil e dura um processo. É um processo mesmo. Pelo menos 1 mês pra gente fazer isso. Tem que ser de uma forma bem leve. E mesmo sendo de uma forma leve, essa amiga que eu tô contando que ela falou, foi tão leve, ele mesmo já não quis, ela me mandou áudio contando que foi tão leve, chorando. E assim, ela, meu Deus, acabou. Nossa, até me emociono. Por quê? Foi muito difícil pra ela o processo todo. E de repente, acabou. Acabou. Como assim acabou? Mas eu também não queria. Porque, pensa... Então, é 1 ano, pelo menos, ali que você passou, tendo essa função, tendo essa conexão, tudo isso com o bebê. Eu acho que só quem passa mesmo pode explicar de uma forma melhor. Mas tem essa necessidade, necessidade da mãe, às vezes, que é ela que quer ainda continuar, mas o bebê mostra todos os sinais que ele não precisa mais. Entendi, Nai. E uma outra questão aqui, uma curiosidade. Os pais pedem muito para a mãe parar de amamentar, ou como que, tipo assim, você vê esse assunto, tipo assim, da mãe falar, Nai, o meu marido quer que eu pare de amamentar. Tem isso ou não? Eu não
vejo muito, tá? Vou falar que eu nunca vi, já vi sim. Mas aí, às vezes é porque, não sei, né, tá atrapalhando. Geralmente, quando o marido fala isso, tá atrapalhando porque o bebê fica mamando a noite inteira, tem que ir lá, atrapalha a noite de sono, aí ninguém dorme bem. E eu entendo isso, né? Quando é uma questão do sono, tá sendo desregulado porque o bebê tem que ir lá amamentar a noite inteira. Já é um bebê grande, tá? Não tô falando de um bebê de 4 meses aqui, né? É já um bebê grande, que eu digo maior de 1 ano. Então, às vezes tem essa preocupação, mas às vezes eu nunca vi que é uma coisa... o pai não quer porque está atrapalhando ele, mas porque ele olha pra mulher e fala, ela não tá bem fazendo isso, sabe? Entendi, sim. Mas do pai, assim, eu nunca vi, não. Ok. Pode existir, né? Porque hoje em dia tem loucura pra tudo. Tem doido pra tudo. Isso é verdade. Outra pergunta aqui, eu não sei se é mito ou se é verdade. Por exemplo, quando a mulher tem um bebê e ali ela engravida logo a seguir. Tem muito isso, né? Acontece. Eu já ouvi falar que o leite não fica apropriado para essa criança recém-nascida, enquanto que a mãe está grávida, certo? Isso é verdade ou isso é mito? Não, é mito. O corpo, ele entende, ele vai continuar produzindo normalmente. Agora, se essa mãe decidir amamentar os dois, tá? Então, ela tá grávida, certo? Não, e tá amamentando. A questão é, por exemplo, imagina, quando eu nasci, o meu irmão ele tinha alguns meses. Sim. E a minha mãe disse que o meu irmão tinha diarreia porque o leite tava... Eles falam um termo lá que eu não sei aqui. Sim. Então, assim, esse leite ele ficou impróprio para esse primeiro bebê. Porque, assim, o segundo tá na barriga. Sim. Entendeu? Então, assim, esse leite ficou impróprio porque a mãe está grávida, alterou alguma coisa? Não, continua. O corpo entende perfeitamente que tem um bebê, que ela tá gestando um bebê e que ela vai ter e tem um mamando. Tanto por isso que eu tô falando, tem gente que faz essa amamentação, tem até um nome, chama amamentação tandem, que é a amamentação quando já tem um bebê mamando e nasce um outro e começa a mamar. Então ela amamenta 2 ao mesmo tempo. Uau, sério? Eu conheci só uma mulher que eu olho assim, sério, eu via ela nos stories fazendo isso, falando, gente, como que ela consegue? Imagina, ela amamentava 2. Existe lógico, um jeito certo de se fazer, mas não tem problema nenhum, não muda o leite. Pode ser que foi uma coincidência, ou às vezes a sua mãe não estava se sentindo bem, mas não, pode continuar a amamentar tranquilamente se isso for um desejo da mulher, tá? Sim, porque eu lembro da minha mãe falar o seguinte, ai, tadinho do Clebinho, que o meu irmão chama Kleber, porque quando eu tive ele, passou poucos meses, eu fiquei grávida da Mari, e aí eu não pude amamentar o meu filho, então ele começou a comer comida muito cedo. Antigamente... pode terminar, e aí, porque minha mãe falou que ele começou a ter diarreia, que ela não sabia o que era, e quando foi descobrir que ela estava grávida. Então, assim, 40 anos aqui atrás, lá no interior de Minas Gerais, tinha isso mesmo, quando a mulher descobria grávida, tinha que parar de amamentar, não importa se o outro tivesse 2 meses. Mas... Sim. Antes tinha mesmo essa... É uma falácia, né? Que grávida não pode amamentar, porque também tem risco de aborto, vai abortar, não amamente. Tem várias coisas, mas não, hoje a gente sabe que não. Tanto que eu tô te falando que hoje tem até um termo para pessoas que vivem esse processo e amamentam depois os 2. Gente, então, olha, isso aqui é uma riqueza além do dinheiro. Porque até hoje eu achava que acontecia. Que realmente esse leite ficava impróprio por causa dos hormônios, alguma coisa. Eu acho que a amamentação se tornou tão complicada, um assunto tão delicado por causa disso. Porque. E não é tanto mito, né? É porque foram. É aquelas coisas, a gente fala tanto algo que a gente acredita naquilo. E talvez deu dor de diarreia mesmo no seu irmão, mas não é por causa do leite. Não é por causa disso. Entendi. Nayara, muitas mulheres elas se sentem perdidas na gestação aqui na Inglaterra, porque elas não têm a mãe por perto, não tem uma tia, não tem uma avó. Aqui a maioria das brasileiras aqui estão sozinhas, literalmente. E qual é essa diferença entre as mamães grávidas no Brasil e aqui no Reino Unido? Perfeito. Bom, primeiro a começar pelo sistema de saúde, né? Que, claro, vamos abrir um parênteses aqui, que geralmente as pessoas, quando a gente faz essa comparação, a gente tá comparando com o sistema público de saúde daqui, gente. O NHS é público, igual o SUS. E lá no Brasil a gente tem essa mania de comparar com o particular. Então, vamos dizer assim, as pessoas que estão aqui e falam que é diferente, é porque elas estão pensando no sistema de saúde privado no Brasil.
tá? Então, o sistema de saúde público no Brasil, ele também tem poucos ultrassons, não tem um monte de consultas. É diferente? É um pouco, porque culturalmente nós temos um jeito de fazer as coisas e aqui eles têm outro. Pra eles tá tudo bem, está crescendo, tá isso, tá ok. No Brasil a gente tem essa mania de fazer mais exames, tirar sangue sempre. Aqui não. Sim. Então, começa que o sistema de saúde público é diferente aqui. Então, se você está aqui, tente se inteirar, gente, no site do NHS tem tudo. Não sei se alguém já entrou, não sei se já precisou de alguma coisa, mas tem tudo, gente. No dia 1 você descobriu pra engravidar, a semana a gestação. Óbvio, gente, também no meu Instagram, né, por favor, me seguem lá, que tem tudo lá. Mas, às vezes a pessoa, né, eu gosto de fuçar, eu gosto de saber. No site deles tem tudo, todos os processos que eles vão fazer com você. Tudo. Óbvio que tem coisas que você vai precisar pedir, você tem que saber o horário de pedir, o momento certo ali na gestação de pedir pra eles fazerem esse exame. Então, essa é a maior diferença, porque a pessoa não vai conhecer o processo. O que fazer aqui? Por exemplo, sei lá, quebrei uma perna. Qual o processo? A fisioterapia no mesmo hospital? Eu vou para um hospital específico? Eu, por exemplo, não sei. No Brasil eu sei, eu vou lá no plano de saúde, escolho um médico, não é assim? Escolho um médico, tá aqui e pronto. Aqui é uma coisa que fica mais aberta, porque a gente não conhece. Então, eu acho que a primeira diferença é isso do sistema de saúde. Aqui só tem 2 ultrassons durante toda a gestação, assim, vamos dizer assim, se você estiver bem, o bebê também. Alguns hospitais começaram a fazer um terceiro, que é com 35 semanas, se eu não me engano. Alguns hospitais só, mas a maioria é com 12 semanas e 20 semanas, são só esses 2, que é os ultrassons morfológicos que a gente fala, que é em mede a cabeça, mede os órgãos, mede tudo, mas dos outros não tem mais nenhum nas outras semanas. Então isso é diferente do Brasil, que o Brasil tem mais isso de ficar perguntando, faz mais exames. Então essa é uma diferença muito grande na gestação. E aí vem o parto também, pensa, você tá com dor, aí você tem que pensar em inglês pra falar pra pessoa o que tá acontecendo. Então tem essa pra mim, isso é pra mim a maior diferença. E eu sempre gosto de falar pras meninas que eu atendo, com as mulheres que eu atendo. A gente precisa entender que a gente mora na Inglaterra. E a cultura deles é diferente. Ah, mas eles não perguntaram nada. Então vamos aprender a perguntar. Eles aqui, se você perguntar, eles vão estar totalmente abertos a responder. Eu sempre dou essas dicas na consultoria. Vamos fazer consultoria, eu faço um em cada trimestre da gestação com essa mulher. Então a gente vai falar, ó, nesse trimestre você precisa ter esses exames. Ah, mas elas não marcaram, então você vai ligar e vai marcar. Nesse trimestre você precisa estar atento a isso. Ah, eles não me falaram, então você vai ligar e vai perguntar. E eles não vão te negar alguma coisa. Entendi. Lógico, se você pedir algum exame que eles não façam, provavelmente você vai ter que acabar fazendo no particular, se você quiser. Mas do resto, você tem que saber perguntar pra eles. Eu acho que essa é a maior diferença. No Brasil, a gente não precisa perguntar as coisas. O médico chega e fala, vai fazer esse exame, isso aqui. Aqui a gente precisa ficar cutucando eles. Falar, mas esse exame vai fazer? Mas isso, eu posso, não posso? No Brasil, a gente tá muito acostumado que o médico chega e já fala tudo pra gente. A gente fica sentado ali olhando. E aqui a gente precisa perguntar pra conseguir as coisas deles. Ou seja, essa gestante está bem informada, é o trunfo dela aqui, né? Com certeza, com certeza. Entendi, com certeza. Saber porque, o que fazer. Sim, com certeza, Mari. E o que as gestantes precisam saber sobre pós-parto e antes de iniciar esse processo da amamentação? O que é, assim, fundamental? O kit de conhecimento que essa gestante precisa? Bom, primeiro, entender muito bem, acho que o parto que você vai ter, que você quer, estudar mesmo sobre o parto, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, como se deixar a sua casa preparada, compra tudo, gente, já deixa tudo pronto, não fica, né, pós-parto também, gente, isso é uma dica extra que não tem nada a ver com o meu profissional. Sim. Prepare um monte de marmita, enche o seu freezer de marmita congelada. Você não vai ter tempo, Você não vai ter tempo, se você não tem mãe aqui também, você vai ficar perdida, porque nos primeiros dias você tá tentando se adaptar à nova rotina, então tenha isso. Então, ainda na gestação, eu sempre falo, estude o mínimo de amamentação, de sono do bebê, estude, procure um pouco sobre isso, principalmente a amamentação. Porque a amamentação, eu digo que, mesmo, lembra que a gente falou que parece que dura bastante? E é isso, um dia tá tudo bem, passou uma noite, meu peito endureceu, agora tá todo rachado. É muito rápido que as coisas acontecem. Então, se você já estudou um pouquinho, saber o que fazer na hora que o peito empedrar, por exemplo, né, ter um engurgitamento, isso vai te ajudar
a passar por isso mais rápido, Mais e aí vai leve. voltar a amamentar mais rápido. Não vai ficar por muito tempo. Então, durante a gestação, se preparar para isso, para que elas possam, ali na hora do problema, eu sempre falo que é estudar para a prova antes, não no dia da prova. Que é o que a gente faz, né? Sim, e aí, às vezes, com a amamentação, a gente deixa pro dia, fala, e agora, o que eu faço? Óbvio, você pode ter ajuda das midwives, tem suporte ali, mas não é um suporte que vai te falar ali na hora. Né? Talvez, eu vou te encaminhar pelo centro de amamentação, aí elas vão te ajudar. Até você ser encaminhada, você já passou por muita dor. Então, estude antes. Estudar primeiro dia pro parto, entender também as consequências desse parto, eu digo não consequências de uma forma pejorativa aqui, mas se eu vou ter uma cesárea, então, o que eu preciso me preparar? A minha casa, por exemplo, uma coisa prática. Se a minha casa, na hora de eu entrar no chuveiro, eu preciso levantar o pé e entrar na banheira, a maioria das pessoas que acabaram de fazer cesárea não conseguem fazer isso. Então, pensar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou tomar banho? É melhor eu fazer isso? Se eu tenho escada na minha casa e eu tô planejando, claro que muita coisa pode mudar ali na hora, mas se eu já estou planejando uma cesárea, pensar, como que eu vou subir? Vou preparar então minhas coisas, vou ter coisas bem práticas eu vou ter uma bolsa aqui de troca de fralda aqui embaixo e uma lá em cima, pra eu não precisar ficar subindo e descendo. Sabe, coisas práticas que quando você nunca viveu aquilo, talvez você não vai saber. Uma mãe de segunda viagem já vai ter essa preparação, mas a de primeira não. Coisas, eu acho que é mais o lado prático do que fazer, do que como se preparar para receber esse bebê na sua casa e também te dar esse conforto, pensar nesse conforto, do que você puder ter na sua casa para te deixar mais confortável no pós-parto, já preparar isso antes. Entendi. Nai, e a questão de deixar a criança chorar muito tempo? Uma vez eu estava... Quanto tempo? 2 dias? Imagina, eu estava na casa da minha amiga em Portugal e ela é médica obstetra. E aí, a nenenzinha dela chorava no berço, chorava tanto que a mim me incomodava. Mas ela é médica, né? Então, nem me atrevi. Quem sou eu? a falar nada. Mas isso aqui me chamou a atenção. Por que ela estava deixando aquela criança chorar tanto em vez de correr lá e dar um peito para aquela criança? Qual a idade da criança? É criança, de meses. Mas eu vi que ela, posso falar, negligenciou pode. o choro dessa criança. E tem mãe que dá um chorinho, a mãe já corre lá, né? Então, sim. Porque tem aquele mito também que a criança pega manha, que a criança fica no colo. Sim. Então. A minha bandeira da Naya é não deixa a sua criança chorar. E aqui existe uma diferença. Por quê? Eu não estou... Pra mim, deixar a criança chorar é isso. Eu fecho a porta do quarto, deixo ela berrando sozinha por horas, né? E vou embora. Agora, quando eu estou do lado do bebê, acalmando ele, seu filho, eu estou aqui, tá tudo bem você chorar, mas a mãe tá aqui, nesse momento você já mamou, já trocado, já fez tudo, mas agora você vai dormir e tá tudo bem. Isso não é deixar chorar, por isso que eu falo, quando você está com o bebê e o bebê está chorando, você está tentando acalmar e o bebê está chorando, não para, isso não é deixar o bebê chorar, você está do lado dele, mas ele está chorando, ele não está conseguindo se regular. Então, e existe uma diferença também. Às vezes você vai colocar o bebê deitado por 5 minutos porque você quer fazer xixi, pelo amor de Deus, gente. Se ele chorar, ele vai ter que dar uma segurada. Então, assim, vamos aqui que eu também não sou dos extremos de fez, eu pego o bebê. Não, porque o bebê, principalmente o recém-nascido, ele faz muito barulho. Parece um dinossauro, ele fica o tempo todo. Se cada você pegar no colo, você nunca vai dormir. Então, assim, primeiro deixar chorar na hora de dormir. Eu, Nayara, sou totalmente contra de fecha a porta, coloca ele, fecha a porta e deixa ele chorar lá que uma hora vai dar certo. Eu, Nayara, sou contra. Se a pessoa faz na casa dela e acha que isso é bom pra ela e pro seu filho dela, quem sou eu? Mas não, as minhas clientes nunca vão receber essa orientação. Agora, o bebê tá acostumado, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um bebê de 9 meses, ele acorda a cada 40 minutos pedindo pra mamar. Ele não precisa mamar a cada 40 minutos mais. Ele não é um recém-nascido. Então agora o bebê pensa que ele tem um hábito ali de mamar o tempo todo, a cada 40 minutos. Então agora a gente vai tirar esse hábito. É a mesma coisa de tirar o cigarro da pessoa que tá fumando. Ele vai ficar estressado? Ele vai ficar doido? Né? Basicamente é isso. Eu tô fazendo uma comparação ridícula aqui, mas é isso, eu tô tirando uma coisa que ele tava acostumado. Então provavelmente ele vai chorar. Só que você vai estar ali do lado dele. Filho, tá tudo bem, você não precisa mamar
sabe? Eu falo que os bebês entendem, vocês precisam conversar com as crianças. Tá tudo bem, filho. Você não precisa mamar, você tá com a fralda trocada, a mamãe tá aqui. Mas a gente não vai mamar agora porque você não precisa, não tá na hora de mamar, tá? Então, tá vendo que tem uma diferença do deixar chorar? Ele vai chorar nesse processo de tirar o peito? Provavelmente. Sim. Mas a gente acalma de outra forma, tá? Entendi. Isso é diferente do, não sei se é isso que aconteceu, de deixar o bebê chorando lá e vou embora. Eu não sei se foi isso que aconteceu. A gente estava conversando e a criança no berço lá, chorando, e aquilo já estava até me incomodando, porque, nossa, quando eu vejo choro de criança, sim. Eu quero correr logo pra socorrer. Sim, eu não sei a situação, mas geralmente não faz sentido, né? Se deixar a criança chorando, você lá na sala conversando. Me chamou a atenção, e pelo fato que ela é médica obstetra, então eu nem atrevi nem sequer perguntar. Sim, o que estava acontecendo. A criança viva, isso é o mais importante. Verdade. E, Nay, pra gente encerrar aqui esse assunto da amamentação, qual é o maior erro que você vê quando vai atender uma mãe que está com problemas de amamentação, e quais são os problemas mais recorrentes da amamentação? Nós focamos muito nessa questão do peito empedrado, dos ferimentos, etc. Mas quais são os problemas mais recorrentes? Quais são os maiores erros que essas mães cometem? E as dicas também para ajudar essa mãe. Um dos primeiros, assim, que é muito importante que a pessoa ache que amamentar é se colocar o bebê no peito, né? Existe uma posição que a mãe precisa sentar. Então, sempre a gente for amamentar, coloca o pé no chão. Não é pra colocar os pés pra cima. Eu sei que tem as poltronas que você fica balançando, mas isso é péssimo. Você não tá conseguindo nem... Imagina, você tá segurando o bebê aqui, a pessoa quer balançar, botar o pé pra cima. Isso não tem estabilidade. A gente precisa passar a segurança. A gente até fala que vamos colocar o pé no chão pra fazer as coisas, sabe? Coloca o seu pé no chão, senta. Gente, isso aqui é no começo, quando vocês estão aprendendo. Sim. Então coloca os pés no chão, senta do jeito que eu tô aqui. Use a almofada de amamentação, que tem uma almofada que fica aqui, pra dar sustentação pra você conseguir. Sempre, gente, segurar. Vamos supor que eu vou colocar o bebê nesse lado aqui, do lado esquerdo. Eu seguro o peito esquerdo, então, com a minha mão esquerda. Eu pego, faço essa pega, que a gente fala aqui. A prega, na verdade, que a gente chama de C, o hambúrguer. Então, você vai fazer assim com a mão. Apertar o seu seio, o bico do seio saiu pra fora. Eu venho com essa mão segurando a cabecinha do bebê, segurar bem aqui na cervical dele. E aí, a hora que ele abrir a boca, eu trago ele. O erro mais comum que eu vejo é a mãe, ao invés de trazer o bebê, vai com o seio. Só que quando você faz isso, o bebê abre e fecha a boca e fica mordendo o seu seio. Quando você tá em controle da cabecinha dele, você consegue encaixar melhor. E você consegue ter esse controle. Então, o primeiro erro é tentar colocar o seio na boca dele, ao invés de trazer ele pro seio. A maioria das mães tenta levar o peito até a boca do bebê. E o outro é segurar a cervical, porque no recém-nascido eles fazem assim, né? Parece o bonecão do poço, mole. Se a gente não segurar a cervical dele, na hora que ele for pegar, ele vai sugar um pouquinho, daqui a pouco soltar, pega, ele vai pra trás. E quando ele vai pra trás, o amado não vai só pra trás, ele leva o seu bico pra trás também. E isso machuca. Então, sempre apoiar a cabecinha do bebê. Sim. Que a mãe, ela tem a pressa de coloquei, vou voltar a mão aqui, vou travar a mãe. Porque a outra mão, ela já quer ver o celular. Gente, sem criticar, eu sei que vocês estão cansados. Mas se acalma, segura um pouquinho, sustenta essa pega, até o seu bebê aprender mesmo. Depois ali do segundo mês, ele já aprende, você já pode começar a soltar essa cabecinha e deixar ele mamar por ele mesmo. Mas no começo você precisa segurar, precisa sustentar. Então o erro é de colocar na boca do bebê, levar o seio até a boca do bebê e não sustentar a cabecinha dele. E pra mim um outro erro também que eu sempre vejo é usar essa pomada que chama lanolina. Ela atrapalha a amamentação. Eu sei que vai ter um monte de gente falando, mas salvou minha amamentação. Mas a maioria atrapalha. Salvou sua amamentação porque você não tinha problema. Você estava só com um pouquinho de sensibilidade. Porque se tiver um problema, isso vai piorar. Eu já tive mães que desenvolveram até uma alergia. E ela descobriu depois que era da própria pomada. Então não ajuda em nada e deixa mais escorregadio. Ele fica lá tentando pegar com aquela baba daquela pomada, escorregando e piorando tudo. Então eu acho que são esses três, assim. Ok. Mais alguma coisa sobre a amamentação ou podemos falar aqui sobre o sono do neném? Eu acho que é isso. Se eu lembrar de uma coisa, eu te falo. Tá ótimo, então. E agora nós vamos falar sobre o sono da criança, que eu acho também que depois da amamentação é um dos maiores desafios, né, Nay? Com certeza. E então, como criar uma rotina de sono saudável para o bebê desde os primeiros dias ali? Como que essa mãe já consegue orientar essa rotina desse sono? E também fala sobre a questão da criança dormir com os pais. Tá. Por favor. Perfeito. É legal que você falou isso, porque eu sempre falo, primeira preocupação é parto, como é que essa criança vai sair? Segunda preocupação é, meu Deus, eu tenho uma criança, eu preciso alimentá-la. E aí o terceiro que começa,
eu não tô dormindo. Dormir. Exato, daí cai, pum. Aí depois começa a questão das birras, como lidar. Mas aí o terceiro é sempre o sono, né? Que daí começa a cair na realidade, né? Da vida dos pais, assim. Então, eu acho que como começar com uma rotina? Primeiro, antes de tudo, eu sempre falo isso, precisa ter alimentação estabelecida. Então, seja fórmula, seja no peito. Primeiro de tudo, a gente estabelece essa alimentação da criança. Porque se a criança não estiver comendo bem, não tem como eu falar, vai dormir. Porque como que você dorme com fome? Às vezes a gente dorme com fome porque a gente é preguiçoso, não quer comer, falar, eu vou ganhar 1 hora de sono se eu não comer, né? Daí a gente vai lá dormir, né? Mas criança não. Criança não vai dormir com fome. Se a criança tá com desconforto por causa da amamentação ou por causa da fórmula, também não vai dormir. Então, primeira coisa é a criança tiver a amamentação ou a forma de alimentação estabelecida. Depois disso, geralmente eu sempre falo, depois de 4 semanas, você já conseguiu pegar isso, já conseguiu melhorar a amamentação, a criança já tá mamando bem, já voltou ao peso de nascimento, que a gente sempre espera voltar no peso de nascimento, e a gente tá fora de perigo. Vamos dizer aqui que é uma criança saudável, tá mamando, né? Com 4 semanas eu recomendo começar a fazer uma rotina. E essa rotina é o quê? Ter um horário certo para acordar, um horário para dormir, fazer uma rotina do banho, a rotina noturna, que pode incluir banho ou não. Então acordou, gente, é igual, eu tenho certeza que também você faz isso, já acordou? A gente não fica trancado dentro de um quarto. A gente abre a cortina, vê a luz do dia. Então o bebê também precisa disso. Ele não produz a própria melatonina, então ele não sabe ainda que é dia ou que é noite. A gente tem que mostrar pra ele. Então, acordou, mostra o dia pra ele. Bom dia, vamos acordar. No final do dia, agora tá escurecendo 9 da noite. 6 da tarde tem que fechar a cortina da casa. Porque senão o bebê não vai desligar. Isso acontece com a gente também. Se a gente fica lá fora hoje em dia até as 9 da noite, você entra no quarto e fica... Nossa, parece que eu não consigo relaxar, eu não consigo dormir. Porque isso é a nossa fisiologia, né? Tem o nosso ciclo circadiano, que é regulado com o dia e com a noite. E o bebê, ele não tem isso, a gente precisa regular dessa forma. Então, começar ali nessas 4 semanas, já depois de 4 semanas que tudo estiver estabilizado, fazer esses pequenos rituais. O ritual de acordar, o ritual noturno. Durante o dia, ter os horários de amamentação mais estabelecidos. Fazer sonecas durante o dia é muito importante, porque muita gente deixa o bebê ali acordado o dia todo achando que vai dormir melhor no final do dia. E, na verdade, isso é um mito, acontece ao contrário. Caos total. E, meu bebê fica o dia inteiro acordado e dorme à noite. 1 hora você vai pagar o preço, gente, não adianta. O preço vem por isso. Então, cada bebê, cada idade, tem um tempo que a gente chama de janela de sono. É o tempo que ele fica acordado entre cada soneca. Ou entre o sono noturno. Então, isso é muito importante a mãe saber. Com 1 mês de vida, por exemplo, o bebê vai ficar de 45 a 1 hora acordado. Com um recém-nascido, 1 mês de vida, isso é o tempo de trocar a fralda e amamentar. Então, basicamente, por isso que fala, o bebê dorme muito quando é pequeno. Porque é isso, ele não consegue ficar mais acordado. Entre 45 minutos e 1 hora, ele vai tirar um cochilo. 45, 1 hora, vai tirar um cochilo. E basicamente vai bater com os horários que ele vai mamar. Sim. Então, vai ficando nesse ciclo. E por que é tão importante a gente estabelecer essa rotina? Talvez você vai falar, nossa, mas eu faço todo dia a mesma coisa, faz 5 meses e, né, ou meu bebê não dorme a noite inteira, né, que é o clássico. Mas, gente, o bebê, ele vai sentindo segurança. Tenho certeza, se você tirar ele da rotina, ele vai estragar as sonecas, vai estragar o sono noturno, porque ele já vai acostumando. E 1 hora, as coisas vão engrenando. Eu sempre falo isso. Não é porque você vai fazer a rotina com 4 meses que esse bebê vai dormir a noite inteira, ou com 4 semanas que ele vai começar a dormir a noite inteira, até porque ele tem as necessidades ainda para mamar à noite. Mas ele já começa a ficar mais calmo, mais fácil para adormecer. Você vai fazer a soneca, é só você entrar no quarto ali, vai esperar um pouquinho, uns 10, 15 minutos, ele já vai adormecer. Não um bebê que fica brigando com o sono. Então a rotina é importante para esse bebê ser um bebê que entende o que vai acontecer e passar para ele mais segurança. Então por volta de 4 semanas você já pode começar a fazer isso sim. Então, para o bebê dormir bem é rotina, né? Da alimentação e essa rotina do banho, ir pra cama, mesmo se ele estiver agitado, põe ele lá na cama no mesmo horário, é isso, sim, né? Exato. E acordar ele também no mesmo horário. Se deu 7 da manhã, toca levantar. Exato. Sempre observar, porque tem crianças que eu sempre falo, o relógio, eles têm um relógio biológico. Tem criança que tem que acordar às 6, tem criança que acorda às 8. Sempre observar o que a criança tá te mostrando ali. Ok. Tá? Então não é um horário para todas as crianças. Tipo assim, ir pra cama às 8 da noite e acordar. Não. É observar a criança. Tem bebês que são mais matutinos, então 6 da manhã eles vão acordar.
Então você já sabe que 6 da manhã ele vai acordar, então começa o dia. Tem bebês que não, tem bebês que despertam às 5, mamam, de volta a dormir até às 8, e eles precisam disso. Ok. Mas aí depende muito da característica do bebê, não é um geral. O ideal é que não vá pra cama depois das 8, tá? O recém-nascido às vezes vai às 9 por causa da rotina deles, é muito quebradinha. Então, um recém-nascido até às 9 é aceitável. Mas depois ali dos 3 meses, 8 da noite, máximo já tem que ir pra cama. Tem pra cama. E sobre a questão de dormir com os pais. Você falou isso? Perfeito. Sim. Bom, é recomendado que um bebê durma no mesmo quarto que os pais até os 6 meses de vida. Mas isso é uma coisa muito particular de cada família. Por quê? Às vezes, dormir no quarto dos pais atrapalha o sono do bebê. Por quê? O marido abençoado ronca muito. E aí é muito barulho e a criança acorda. E tudo você vai ter que medir com você. Por exemplo, tem pessoas que eu sou totalmente a favor de mudar pro quarto deles o mais rápido possível, mas isso sou eu, Nayara, tá? E eu entendo perfeitamente as mães que têm a insegurança de passar pro outro quarto. Mas vamos supor que aqui é uma parede, tá o quarto do bebê, aqui é o quarto dos pais. Você dá 10 passos, você tá ali na criança. Praticamente não tem diferença, que você vai ter a babá eletrônica. Se as pessoas quiserem ficar até 6 meses dentro do quarto, tudo bem. Depois disso, eu recomendo passar pro quarto do bebê. Por quê? O sono fica mais sensível às coisas. Quando é recém-nascido, dorme de qualquer jeito, cai um prato no chão, a criança não acorda. Mas depois começa a ficar mais sensível a barulhos. E eles também, né, no meio da noite, quando eles vão... Eles dizem, porque é normal, todo mundo tem micro despertar à noite. Quando eles têm esses micro despertares, se tiver barulho, tiver ronco, ou tiver virando na cama, desperta eles. Eles, tá na hora de começar o dia. Então, por isso que eu sempre recomendo passar pro quarto. Mas isso é uma opção da família. E às vezes a pessoa não tem essa opção de passar pro outro quarto. Por exemplo, as pessoas que moram aqui. Tem gente que mora num flat que é só um quarto. Como é que você vai fazer? Você vai continuar deixando ele ali. O que eu recomendo é afastar o berço mais da cama. Então, se é um quarto, só tem um quarto, então coloca o berço mais longe da cama para ele não ouvir tantos barulhos à noite, né, pra hora que você tá virando pro lado pro outro, e também pra ele acostumar não ter essa presença tão perto dele, pra quando ele for pro quarto dele, ele não ter esse problema. Ah, ótimo. Ou você fala, ou você querer dormir, ou você fala de dormir na cama com os pais? Não, tem criança que dorme mesmo na cama, mesmo com os pais, até uns 2 anos, né, e então... É que eu acho que não é bem saudável, né, pra criança. Eu, Nayara, profissional, sou assim. Sim. Tem um problema pra você? Porque às vezes a pessoa já vieram me procurar pra falar, eu quero tirar o bebê na cama. Eu falo, por quê? Porque me falam que é ruim. De novo, mesma coisa de desmame. Eu falo, tá, mas se você não quer, se é uma coisa boa pra vocês, se tá tudo bem pra vocês, não faça. É igual desmame, como que você vai fazer? Porque às vezes a pessoa tá feliz com aquilo. Eu também, eu não consigo me ver dormindo com uma criança, porque quando eu era babá e dormia com as crianças, eles me chutavam a noite inteira, aquilo me irritava muito. Só passava a noite inteira assim, deita no seu lado. Você não dorme. Mas tem gente que não liga, tem gente que gosta. E tá tudo bem, é o que funciona pra família. Óbvio, tem tudo isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu nem sei se eu preciso falar isso aqui, mas eu vou falar. Você não vai ter relação sexual com seu filho dentro do quarto ou dormir na mesma cama com você. Você não vai ter relação com sua mulher ou com seu marido com isso. Gente, isso é quase considerado um crime, pelo amor de Deus. Então, vou falar, né? Vai que alguém ainda não entenda isso. Isso é muito importante, porque tem gente que mora nesse espaço pequeno e acha que tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. Tem um respeito pela sua criança, gente. Mesmo a criança é pequenininha, mas os sons e tudo... Lógico, gente. Não se enganem. Não se enganem que, não vai fazer nada. Vai sim. Vai. Pelo amor de Deus, vai na sala, qualquer lugar. Claro, porque as crianças... do 0 até os 5 anos de idade, é o que ela tá formando todas as imagens, né, do que ela vê, os sons. Então, ter relação sexual com essa criança, mesmo que seja recém-nascido, dentro do quarto, não é saudável para essa criança. Claro, gente, pelo amor de Deus. Pra mim é uma coisa que a gente deveria estar falando, mas vamos relembrar, né? Vamos relembrar, o básico é preciso ser dito, sim, né? Mari, com certeza. Então, às vezes, essa criança cresce, às vezes, apresenta comportamentos estranhos e que foi gerado lá na primeira infância da criança, que às vezes nem os pais nem sequer lembram, mas ficou lá registrado, né? Exato. Registra, né? O corpo registra tudo. O corpo registra tudo, a mente. E a mente da criança, ela tá muito desperta para tudo, para captar tudo, né, Nayara? Essa então, primeira infância, né?
o básico é preciso ser dito. Então, assim, mesmo que seja criança de um dia, respeite essa criança. E olha, se um dia você tá querendo fazer já, vocês estão de parabéns, hein? Com que ânimo. Não, assim, é só que é a redundância, né? Tipo assim, sim, não importa. Com certeza. Se tem uma Concordo, criança ali dentro do quarto, não importa Concordo. a idade. Então é isso. Nayara, uma outra questão que eu não sei se faz sentido eu perguntar aqui para você, como consultora materno-infantil, mas eu acho necessário perguntar, se pudermos falar sobre isso. Atualmente eu vejo que muitos casais se separam com as crianças muito pequenas, porque eu sei que a mãe vai estar muito cansada, exausta, com olheira, o pai vai estar muito estressado, porque às vezes o pai também não consegue dormir bem à noite, tem que trabalhar durante o dia. Eu entendo que quando uma criança chega na família, ela altera completamente. E eu vejo muita separação, mas é muita separação mesmo. Logo Sim. ali nos primeiros meses e anos de vida dessa criança. O que está acontecendo? Porque antigamente a gente via que as pessoas, os pais seguravam os trancos, eles sabiam que era normal. Mesmo que o pai dormisse na sala para ter que acordar no outro dia de manhã, mas o casamento ali era prioridade. Hoje em dia a gente vê que não está sendo mais prioridade. Sim. Você tem notado que atualmente os divórcios têm acontecido logo após essa separação, ou isso é só coisa da minha cabeça? Sim, Mari, acontece muito e para mim, com um olhar mais abrangente, vem com as pessoas não saberem a responsabilidade que um relacionamento traz. Então começa que, gente, uma criança não é um boneco. É pra vida toda. Então você vai ter que criar, você vai ter que educar, é pra tua vida toda. O que eu vejo é muito casal... imaturos. Exato. O nosso sonho é ter um filho, só que eles não entendem o que é ter um filho. Na era você tá falando, você não tem um filho. Mas eu cuidei de criança, eu convivo com isso. Eu sei que é um comprometimento pro resto da sua vida. E muita gente acha que ter um filho é a imagem do Instagram, aquela coisinha bonitinha mexendo nos pezinhos. E aí vem. Aí eu sempre falo isso, às vezes a pessoa fala, tá difícil pra mim, não tô dormindo, eu falo, mas você conversou com seu marido antes, né, na gestação, vocês conversaram sobre isso, quem quer cuidar da criança, quem quer trabalhar, porque falta o diálogo. A pessoa fala, não, a gente nunca conversou sobre isso. Gente, conselho pra vocês estão grávidas aí, ou né, sua esposa tá grávida, em engravidar, senta com o marido, o parceiro de vocês e fala, olha, eu vou querer amamentar, vou querer ficar em casa, como que vai ser? Você vai trabalhar, você vai poder me ajudar? De manhã você pode ficar com a criança um pouquinho? Como que vai ser? Porque eu sempre, pra mim, o que é, como que fala? O que é acordado, tem um ditado. O que é combinado não sai caro. O que é combinado não sai caro. Sim. Então, antes desse bebê nascer, já tem essas conversas com o seu parceiro. Porque eu acho que é isso que acontece. E aí, o parceiro geralmente não entende que a vida dele mudou. Não, chega quinta-feira, é o dia do futebol, ele vai pro futebol, porque pra ele tá tudo bem. Eu entendo, né, que pra nós mulheres não é, a sua vida mudou, só que pra homem a gente tem que falar, não, a sua vida mudou, então por um tempo você não vai poder ir no futebol. Converse isso antes. Porque a realidade com o bebê, Mari, não é a realidade do Instagram. Não é lindo. Claro. O parto, de verdade, não é o parto que você vê no YouTube ou no Instagram, gente. É outra coisa. Uma mulher recém-parida, todos os medos, eu nunca vou esquecer a cena. Eu fui visitar uma amiga minha, ela tinha acabado de ter neném, e eu falei, agora eu tenho que ir embora, acabou a visita. Pra mim, ela tava tudo bem. A hora que eu falei, eu vou embora, acabou o horário de visita, ela começou a chorar. Ela falou, como assim, eu vou ficar sozinha? E foi muito sonhado, desejado, só que esse sentimento de insegurança vem. Agora, imagina se o marido dela não falasse, quer saber, eu também vou tomar um café. Sim. Comprar um cigarro, como diz o brasileiro. Comprar cigarro e nunca mais voltar. Mas eu acho que é mais isso, é uma questão de imaturidade, de relacionamentos que a gente tem vivido. Sim. E isso de não pensar que um filho é pra vida toda. Porque parece que eu sinto, meu Deus, agora eu perdi toda a minha vida. Mas tudo bem, eu acredito que acidentes, né, as pessoas às vezes, né, acabam engravidando sem estar planejando. Mas você tem todos esses 9 meses pra entender, poxa, eu preciso cuidar dessa criança, como vai ser, meu parceiro vai ajudar, não vai. E acaba que a privação de sono é real. Mesmo que o bebê durma bem. Nos primeiros dias, o bebê que dorme bem é pouco para um ser humano, né? E a mãe, ela tem isso de ser mais leoa, vou amamentar, vou ficar sem dormir, tá tudo bem. O pai já não. O pai, ele já quebra ali na primeira semana pra ele já não aguenta muito.
Porque ele não tem todos os hormônios, o que eu falo, né? Os hormônios que estão ajudando a mãe a ficar acordada, produzir leite, ter esse sentimento de cuidado mesmo, de leoa, de cuidar do bebê. O pai não tem todos esses hormônios. Ele está vivendo ali só aquela situação. Então, eu acredito pela imaturidade e pelo fato também que eu vejo que muitas pessoas não entenderam isso de o que é ter um filho. Eu até, por exemplo, muitas pessoas... E aqui não é uma crítica, tá, gente? Eu sei que muitas pessoas vão fazer porque não tem uma outra forma de ter filho, vão fazer a FIV, né, que é a fertilização in vitro, só que com muito desejo de ter uma criança. Só que é o desejo, parece, de estar grávida e não entende o que é ter ou cuidar um bebê. Porque eu pego muitas mães assim e falo, nossa, era o meu sonho, mas meu Deus, isso era o meu sonho? É quando elas olham para um bebê, sabe? Porque eu acho que é tão bonito que vem hoje na rede social que, é lindo ter um filho. E sim, gente, eu sou cristã, é linda, tenham filhos. Mas tenham essa consciência que é pra vida toda e é a sua responsabilidade. E sim, a sua vida vai mudar. Você não vai poder, você não vai poder ir pro futebol quando você quer. Pode ser uma noite ruim, sua esposa não tá bem, o bebê não tá bem e acabou. Então é uma questão de imaturidade que as pessoas precisam melhorar muito. Entendi. Nayara, você também não acha que o egoísmo também está predominando muito? O que acontece? Sim. Eu vejo também, agora eu tô sendo aqui quase que o advogado do diabo, como se diz, porque eu vejo muitas mulheres que falam, meu sonho é ter um filho. E eu tenho muito medo quando eu escuto essa frase. Porque quando a pessoa fala assim, o meu sonho é ter um filho, ou seja, o casamento é secundário, a família é secundária, o filho é o fundamental. Sim. Então parece que depois que essa mulher fala, era meu sonho, agora eu tenho o meu sonho. Será que essa mulher não consegue meio que abandonar esse parceiro, esse marido? Porque às vezes é isso que eu consigo ver, que eu vejo muitas pessoas falar assim, meu sonho é ter um filho, depois de ter um sonho, acaba a família. Sim. Tanto que hoje você vê, né, pessoas tendo filhos também sem ser parceiros, ou, né, pegando esperma doador, porque é o sonho ter o filho, mas de novo, né, vou voltar aqui, eu sou cristã, então pra mim, Deus é acima de tudo, então eu preciso estar debaixo da vontade de Deus pra fazer as minhas coisas, então talvez o seu sonho é ter um filho, mas isso realmente é a vontade de Deus pra sua vida, o que vai causar isso na vida, né, entrando um pouco da Bíblia aqui, né, a Sara queria tanto filho, Abraão foi lá, fez um filho, a Sara pediu um filho, né, e foi lá, mas não era o filho que Deus queria dar, e às vezes a gente dá o nosso jeitinho nas coisas, e gente, nós não podemos brincar disso sendo humano, a gente não brinca com vidas. Eu vou aqui ter um sonho, meu sonho é ter um filho. Tá, mas você precisa pensar, seu sonho é ter um filho, mas você tem a condição para criar essa criança, esse adulto que vai crescer saudável, é porque assim, como eu convivi muito com crianças, desde o recém-nascido até 5 anos de idade, que é a primeira infância, eu sempre penso nisso. Eu tenho condição de oferecer um ambiente saudável para essa criança, esse bebê crescer? E eu acho que é isso que falta, que você tá falando. Eu tenho um sonho de ter um filho, mas e como vai ser daqui pra frente? O que eu vou oferecer pra ele? E eu não tô nem falando aqui de coisas materiais. Você vai conseguir estar bem, se você escolheu criar seu filho sozinha, mas isso é bom pra você? Você vai conseguir estar bem ou você vai precisar o tempo todo recorrer por pessoas que você nem conhece pra deixar o seu filho? Claro, que isso não é saudável. Colocando ele em risco. Em risco essa criança. Nayara, eu sei que a gente já tá caminhando aqui por um outro ponto que nem é maternidade e nem é sono, né? Mas eu amo. Mas eu acho muito necessário, que também faz parte, né, dessa trajetória toda que nós estamos falando. Eu noto que aqui na Inglaterra, os ingleses, eles prezam muito, mesmo separando, não aguentando esse tranco aí da maternidade, eles prezam por morar muito próximo, por realmente dividir os dias da semana. Às vezes o pai busca aquela criança pequenininha, leva para casa e tudo, mas o pai tá muito presente. Você nota essa diferença no Brasil? Parece que os pais são mais desconectados dos filhos? Eu acho que, bom, faz 12 anos que eu saí do Brasil, então assim, eu não posso falar muito, posso falar do que eu vivi da minha família, o que eu vejo, então assim, eu não posso falar que eu sou inserida na questão maternidade, paternidade, vivendo ali, vendo o que eu vejo é de fora. Então, eu tô falando aqui, gente, o que eu vejo de fora não é o que eu vivo, né? Então, eu acho que no Brasil, sim, tem isso. Aqui, é normal você ver o pai levar a criança na aula de natação, o pai buscar na escola, o pai levar pra escola. Parece que no Brasil tem aquela coisa, não, o homem, ele
Ele vai trabalhar e a mãe tem que se virar com tudo. Sim. Eu vejo que tem mudado, né? Casais mais jovens, assim, que eu tenho acompanhado, tem isso. Não, o pai leva na natação, leva na aulinha de inglês. Então, tem uma questão cultural também aí, né, Mari? Porque pra eles, não deixa ele menos homem de entrar na piscina e fazer natação com a criança. Eu não vejo o meu pai, jamais ele entraria no... eu vou levar minha filhinha aqui. Tanto que eu tenho poucas lembranças de brincadeiras com o meu pai. Nem com a minha mãe, né? Porque antigamente ninguém brincava, né? Era só grito dentro de casa. Enfim, mas eu acho que tem uma questão cultural mesmo. Que é, o homem, ele sai pra trabalhar, ou se mesmo assim, se não saiu pra trabalhar, deixa ele descansar mais um pouco, porque ele trabalha o dia inteiro, né? E aqui não, aqui o homem, ele acorda de manhã... Pelo menos todas as famílias que eu passei, ajuda, faz o café da manhã da criança, mesmo que é uma coisinha ou outra, mas não é uma coisa que, isso não é meu trabalho. Não, pra eles eu tô aqui e eu vou fazer, tá tudo bem. Tá tudo certo. A criança pediu uma comida, ele vai lá e ele pode fazer. Que legal, Nayara, essa discussão aqui nesse entorno, porque de fora, claro, não é minha área, Sim. mas eu noto essa diferença do homem pai brasileiro pro homem pai inglês, europeu. Sim. Mas eu vejo assim que nos casais mais jovens no Brasil eu consigo notar uma diferença. Já tá mudando. Já tá mudando de participação mesmo, de ser uma coisa que não precisa, não é que isso aqui é papel da mãe, isso é do pai. Não, se eu tô livre eu vou fazer, eu consigo, você fica, eu vou, ou você tem o seu tempo ali sozinha e eu levo a criança em tal lugar. Que não precisa, porque parece que, vamos aqui dividir. Não, mas não deveria ser isso. Deveria ser uma coisa natural. Natural, o filho também é seu. Claro, responsabilidades partilhadas também. Exato. Nayara, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre o sono e sobre a amamentação que talvez eu não tenha perguntado? Eu acho que de sono que a gente pode fechar aqui, eu acho, gente, não tenham pressa pro seu filho dormir a noite toda, se acalme, as coisas vão aos poucos, e acredite, assim, no processo, não mude de rotina, a cada dia você faz uma coisa nova com seu filho, isso atrapalha muito, tente não inserir muita coisa nova na vida da sua criança o tempo todo, eu digo assim, lógico, às vezes acontece que precisa mudar de casa, de trabalho, mas tente manter uma rotina, morar na mesma casa por um tempo, porque tem gente que o tempo todo tá mudando, traz a mãe, traz a tia, traz a avó, muita gente diferente entrando na casa, isso também pode deixar a criança um pouco mais ansiosa. Então tente manter uma rotina com seu bebê e trazer segurança pra ele. E primeira coisa, no sono, primeira coisa que tem que olhar é você, mãe. Você como pai também, né? Vocês estão seguros? Vocês estão felizes com o que vocês estão vivendo? Ou vocês estão aqui morando na Inglaterra e pensando, seria tão bom se eu morasse lá no Brasil com a minha mãe pra me ajudar? Porque isso vai passar pra criança. Entendi. É uma insegurança que vai passar pra ela. Então, e na hora de dormir é onde mais floresce essa insegurança. Então, tem essa segurança que você realmente quer viver isso com ele aqui. Ou onde você quiser. Que legal. Nay, agora chegou o nosso momento do Conselho Vale Ouro, que é bem típico aqui, a nossa última pergunta. Qual o seu conselho que vale ouro que você quer deixar para as mamães e os papais nessa missão da maternidade, que para mim é a missão mais importante da Terra, é quando alguém decide que vai trazer uma vida para esse mundo. Porque assim, você abre uma empresa, você fecha, você inventa um projeto, você escreve um livro, você pega ele, você deleta, mas um filho não, um filho é pra vida, né? Você planta uma árvore, você vai lá e corta essa árvore e faz fogo dela. Sim. Mas um filho é a maior responsabilidade, é algo que a pessoa faz, tem que ter muita consciência, muita responsabilidade, e tem que falar, eu tô formando aqui uma vida no ser humano. Então, qual o conselho que vale ouro, por favor? Bom, primeiro eu diria buscar, se você tá fora do seu país, que eu acho que é para o maior público aqui, é buscar conhecimento do parto, da gestação. Procure, gente, fuçem tudo que vocês acharem. Hoje tem tanta possibilidade. Vai lá no meu Instagram, Maratona, no meu YouTube, tudo que tem lá de informação, porque isso vai te ajudar muito. Mas em segundo, eu diria que vocês vão ter ali, tem a primeira infância, que é até os 5 anos da criança para você formar esse caráter dele, mas vocês vão ter basicamente 18 anos com eles dentro de casa. Aproveitem para colocar tudo de melhor que você tem. Tudo que você quiser de princípios na sua criança, invista. Se você quer colocar princípios bíblicos, invista e faça culto em casa. Mas invista na sua criança, na vida dela, gente. Tudo que você puder ensinar pra ela nesses 18 anos que você vai ter ela ali debaixo do seu teto, vamos colocar aqui, né, com 18 se sair, né? Mas é o tempo que você tem. Então não desperdice, porque passa muito rápido.
tudo que você quiser ensinar pro seu filho, aproveite. Se tiver que parar de fazer o seu futebol, pagar uma aula pra ele, sei lá, de piano, que você vê o talento nele, faça, porque esse é o momento. Depois que passar, ele já começa a ser meio rebelde, gente. Perfeito. Quem nunca foi? Quem nunca? Obrigada, Nay. E eu também quero deixar o meu conselho que vale ouro. Por favor. Eu quero deixar. Se você sonha em ser pai ou ser mãe, sonhe também com uma família, porque o melhor presente para um filho é uma família estruturada. Com certeza. É ter um pai e ter uma mãe presente. Então, esse é o meu conselho que vale ouro, que eu tô aqui de pitaco, que sempre é o convidado que dá esse conselho. Conselho riquíssimo, Mari. Mas eu acho que preocupar com a estrutura, a família, para que essa criança cresça em um ambiente seguro, né? Com certeza, acho que Mari. esse é o meu conselho que vale ouro. E agora eu quero te pedir, Nayara, deixa aqui as suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar você, onde as pessoas podem contratar o seu serviço de materno-infantil. Se você também atende online, fale tudo, não esconda nada, que você é necessária. Perfeito, Mari. Bom, meu Instagram e meu YouTube é @napegoraro, então N-A-Pegoraro. O TikTok, se eu não estou errada, é nayara.pegoraro. Acho que é isso de redes sociais. Tá. Tá bom, gente. Nayara Pegoraro, ok? E eu atendo de forma online, sim, também. E também atendo presencial aqui no Reino Unido, no geral. Basicamente em Londres. Fora de Londres eu também vou, mas depende de agenda, porque é um pouco, preciso me deslocar mais, mas atendo de forma presencial e online, tanto sono como a amamentação, e as consultorias também que eu faço durante a gestação para guiar a mulher ali, a gestante, para poder navegar no sistema do NHS ali durante a gestação sem nenhum problema. Então, você também atende online e presencial, e onde a pessoa te contacta para esse atendimento? Lá no meu Instagram tem um link da bio, e aí você pode ir direto pro WhatsApp, só conversar ali. Perfeito, Nayara, que maravilha. Eu tô saindo desse podcast muito rica e preparada. Agora vai. Agora vai. Depois que casar, depois tiver a família estruturada. Ai, gente. E agora chegou a hora de agradecer os nossos patrocinadores, quem paga as contas. Então eu quero agradecer a British Posture Academy. Se ajeita aí, Nayara. É uma escola. Eu já tava aqui, ó, sentada o tempo todo aqui. Depois a Miriam vai assistir, meu Deus. Uma escola de postura, onde vai te ensinar como você pode trazer esse poder de dentro para fora. Já viu aquelas pessoas que caminham, que você olha para aquela pessoa, nossa, tá triste. Né? Mas assim, tudo isso é postura. Postura caída, ela revela fraqueza, você não tá se sustentando. Agora, uma postura ali levantada, uma postura firme, segura, ela transmite esse poder de dentro para fora. E a British Posture Academy, ela faz isso. É a sua melhor versão de dentro para fora. Não só trazendo roupas, joias, não. De dentro, posicionamento. E também eu quero agradecer o PS Chocolate, que é um café que fica na Hanger Lane. Esse café é um café brasileiro, que tem tapioca, pão de queijo, açaí, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. É um café, assim, tem todas as delícias, assim, que você se sente em casa. Nós vamos lá depois, eu espero, aqui, né? Na Hanger Lane. Olha só, que maravilha, hein? É o café da Vanessa. Então, quando estiver passando pela Hanger Lane, por favor, venha conhecer o café brasileiro PS Chocolate. Que fala PS Chocolate. Vamos falar PS Chocolate, bem brasileiro. E também eu quero agradecer a Voxia. A Voxia, ela é uma escola de treinamento para palestrante. Quem quer palestrar, não sabe onde começar, venha para a Voxia. Na Voxia você vai ter um treinamento com uma plateia de verdade, com pessoas te avaliando, te ajudando, como você pode melhorar, te preparando para esse momento de apresentar realmente num palco da vida, de mostrar ali todo o seu talento. Então não perca tempo, venha para a Voxia, procure a Voxia no YouTube, no Instagram, procure a Miriam Mirabello, que é a criadora do Voxia e também do British Posture Academy. Então você vai estar em boas mãos, trazendo esse poder todo aí. E agora eu quero agradecer você que ficou até aqui nesse podcast. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua presença e, por favor, se inscreva nesse canal, dê o seu like, mesmo se você manda aqui um joinha, um comentário, mas eu vou saber que você
está nos apoiando, né, Nayara? Com certeza, faz a diferença. Faz muita diferença. E até o próximo episódio aqui, trazendo mais uma riqueza além do dinheiro, porque hoje esse podcast foi muito bom, viu? Vale ouro. Que bom, gostou. Muito obrigada, Nayara, muito obrigada por ter vindo. Foi uma alegria te receber aqui. Foi um prazer, Mari. Sucesso pra você, viu? Muito obrigada. E pra você também, muito sucesso aí, ajudando essas mamãezinhas aí, esses papais. E você é necessária, mulher. Obrigada. Você é necessária. Estaremos aqui no seu dia. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.